Glória a Jesus. Que a paz do Senhor seja com os irmãos. Amém? Como a Ana comentou aqui, você pediu para Deus falar com você hoje, né? Porque eu sei que o nosso Deus, todas as vezes que sobe o nome de Deus aqui, o Senhor fala conosco. E hoje eu creio que não será diferente. Amém? Glória a Jesus. Gostaria de convidar para lermos a palavra base nessa noite. Se encontra no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 6. A tradução da minha é um pouquinho diferente, então eu vou ler com os irmãos para ficar tudo igual. Mateus, capítulo 6, versículo 6. Diz assim a palavra de Deus, né? Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu Pai, que está em secreto, e teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. Amém? Podemos assentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Hoje o Senhor veio falar conosco em relação a estar no secreto, estar no culto, estar escondido, ao contrário de estar à mostra, estar para todos verem em exposição. E o Senhor me levou uma palavra hoje, não hoje, tem alguns dias que Deus está me fazendo meditar nesta palavra, e eu queria dar uma introdução aqui do seguinte: quantos aqui já ouviram aquela expressão de marketing que diz: quem não é visto não é lembrado? Quem já ouviu essa expressão? Acho que a maioria já ouviu, né? É uma expressão muito forte na área de marketing, que surgiu lá em meados de 60, né? Com o professor Philip Kotler. Ele desenvolveu aquela teoria propagou a teoria dos 4 P's. Então, quem já estudou administração ou passou em alguma aula aí de administração ou em iniciação de administração, já ouviu falar um pouquinho da teoria dos 4 P's, que é produto, preço, praça e promoção. E justamente nesse fecho de promoção é que entra esta frase do Kotler, que enfatizando, né? Quem não é visto não é lembrado, ou seja, precisa fazer propaganda, precisa, né, divulgar. E por que eu estou dando essa introdução, perguntando para os irmãos? Porque todo mundo já ouviu, por exemplo, falar uma propaganda dizendo: compre batom. Alguns mais antigos já ouviram: compre batom, aquele chocolatinho. Ou beba Coca-Cola, beba Coca-Cola, beba Coca-Cola. De tanto ouvir beba Coca-Cola, um monte de gente bebe Coca-Cola, né? Ou ainda aquela que a moça ficava cantando suflé e vinha chocolate voando. Todo mundo já ouviu algum tipo de propaganda. E realmente, na parte de marketing, na parte de divulgação, realmente, se você não divulga, você não é lembrado. Porque as pessoas só veem aquilo que é repetido, que você enfatiza. Mas eu queria te dizer que com Deus é diferente, irmãos. Com Deus você não precisa fazer propaganda. Com Deus você não precisa estar em exposição. Com Deus é diferente. E aí Deus me deu o tema desta palavra de hoje, que é exatamente esta frase de marketing, só que em expressão de pergunta. E aí eu falo assim: quem não é visto não é lembrado? Será que realmente quem não é visto não é lembrado? Eu não sei como você entrou aqui nessa noite, eu não sei qual é o problema que você está enfrentando aqui nessa noite, ou nessa semana, nesse mês, nesse ano, nesses últimos anos. Eu não sei qual é a luta que você tem enfrentado, mas eu estou levantando uma pergunta aqui nessa noite: quem não é visto não é lembrado? Aleluia. Queria meditar com os irmãos em algumas passagens aqui. Nós vamos ver alguns personagens bíblicos que eles não estavam em exposição, eles não eram os melhores, eles não eram conhecidos,
mas Deus os conhecia. E da mesma forma, eu, você, nós podemos não ser conhecidos, não temos até muita expressão aí fora, mas nós somos conhecidos de Deus. Aleluia. Queria pedir para colocar, por gentileza, Juízes capítulo 6, versículo 11 ao 16. Livro de Juízes, capítulo 6, versículo 11 ao 16. Eu vou ler aqui com os irmãos, olha só o que diz. Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, Abiesrita. E Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar, para o pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valente. Respondeu-lhe Gideão: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isto? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então se virou o Senhor para ele e disse: vai nessa tua força e livra Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Ele disse: ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa do meu pai. Tornou-lhe o Senhor: já que eu estou contigo, ferirás os midianitas como se fossem um só homem. Olha só, irmãos, olha a questão de Gideão. Ai, Senhor meu, a minha tribo é a menor de Manassés, eu sou o menor da casa de meu pai. Ou seja, ele não tinha expressão. O que ele estava fazendo? Ele estava malhando trigo escondido num lugar que não era de malhar trigo. O trigo não se malha no lagar, se malha na eira. E ele estava malhando trigo no lagar justamente para esconder dos midianitas, para tentar salvar aquele trigo, para eles poderem se alimentar. Ele estava fazendo em secreto, em oculto. Mas há um Deus que vê todas as coisas. Aleluia. Então não importa se as pessoas não percebem o que você está fazendo, não importa se as pessoas não valorizam aquilo que você está fazendo. Se você está fazendo para Deus, se você está fazendo para a obra de Deus, há um que olha e há um que recompensa. Aleluia. Porque o Senhor enviou o anjo dele a um homem que não tinha expressão ali. Eu sou o menor da casa de meu pai. Vai nessa tua força, homem valente, ou em outra tradução, homem muito valoroso, homem valoroso. Mas que valor ele olhava para ele mesmo e via? Que valentia ele olhava para ele mesmo e via? E às vezes você pode olhar para você e não ver nada, mas o Senhor tem visto algo na tua vida, e é por isso que Ele está com você, é por isso que Ele tem pego na tua mão e te ajudado a caminhar até aqui, e Ele vai continuar te ajudando até o fim. Aleluia. E os irmãos conhecem o desfecho da história, os irmãos sabem que Deus usou Gideão e fez com que Israel vencesse, não só os midianitas, mas outros povos, porque o Senhor falou: eu serei com vocês, eu serei com você. É isso que nós precisamos entender. É Deus que vai conosco, é Deus quem prepara para nós, não somos nós, é Deus. Aleluia. Deus escolheu você, Deus escolheu a mim por algum motivo. Ele olhou na tua vida, Ele olhou na minha vida e viu algo e falou: é você. Então não despreze isso, porque não fui eu que escolhi você, foi o Senhor que olhou para você e falou: vem, é você.
Assim como ele olhou para Gideão e falou: é você. Aleluia. Ah, mas foi Gideão naquela época? Por gentileza, coloca para mim 1 Samuel 16, versículo 1. Aí eu vou enfatizar a pergunta: quem não é visto não é lembrado? Aleluia. 1 Samuel 16, nós vamos ler versículo 1, versículo 6, 7, depois o 11, tá? Vou pulando um pouquinho, só para a gente correr aqui na história. O versículo 1, ele está escrito assim, ó: disse o Senhor a Samuel: até quando terás pena de Saul, havendo-o eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem. Pode pular o 2, por favor. O 2 não, a segunda parte do 1. E vem, enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me provi de um rei. Esse é o versículo 1, nós vamos depois para o versículo 6, tá bom? Mas vai percebendo a história. O Senhor chamou o profeta e falou: vai na casa de Jessé, porque eu tenho provido para mim um rei. Eu rejeitei a Saul e eu tenho provido para mim um rei. E aí o profeta foi lá, no versículo 1, foi lá para ungir um rei. Aí o versículo 6 diz assim: sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse consigo, Samuel disse consigo mesmo: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Aleluia. Aí para um pouquinho aí. Percebe? O Senhor viu algo em você. Ele olhou para dentro de você. Ele olhou para dentro de mim. E ele falou: é você que eu escolhi. É você que eu escolhi e eu não te rejeitei. Aleluia. Samuel chegou lá e viu um homem e falou: opa, esse é o ungido de Deus. Deus falou, e era Samuel, profeta de Deus. Deus falou: não, Samuel, esse não. Esse eu também rejeitei, não é esse. E aí pula para o versículo 11, por favor. Nós vamos ler 11, 12, 13. E aí diz assim, versículo 11: perguntou Samuel a Jessé: acabaram os teus filhos? Ele respondeu: ainda falta o mais moço, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, pois não nos sentaremos à mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Era ele ruivo, de belos olhos e boa aparência. Disse o Senhor: levanta-te e unge-o, pois este é ele. Tomou Samuel o chifre de azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. Continua. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Davi era a primeira escolha? Aos olhos das pessoas, Davi seria escolhido rei? E eu vou te dizer que aos olhos das pessoas, eu jamais estaria aqui nesta igreja. Mas o Senhor olhou para mim, assim como olhou para você, e falou: vem. O Senhor não se baseia como as pessoas se baseiam. Nós acabamos de ler: o Senhor não vê como o homem vê. O Senhor olha para o coração. E a Bíblia diz que Davi era segundo o coração de Deus. Deus olhou o coração de Davi e falou: vem, Davi, é você que eu quero, é você que eu vou usar, Davi. O Senhor olhou um dia para você e disse para você: vem, porque é você que eu quero, é você que eu quero usar. Aleluia. E o que é que está impedindo que Deus use a tua vida?
Você não precisa ser capaz aos seus próprios olhos, porque quem te capacita é Deus. Oi, irmãos, Davi não era experimentado em guerra, Davi não era guerreiro, mas quando se levantou a luta lá, que ele viu o gigante filisteu, o que aconteceu? O que ele fez? Falou: peraí, esse homem está afrontando o exército de Deus vivo e ninguém faz nada. Não, peraí, o Senhor foi comigo, eu venci um leão e venci um urso, eu vou vencer esse gigante também. Mas ele tinha habilidade em guerra? Ele era experimentado em guerra? Não. Davi era pastor de ovelha, irmãos. Davi cuidava de ovelha, mas o coração dele era segundo o coração de Deus. Deus olhou para a tua vida um dia e escolheu você. Não despreze isto, porque Deus escolheu você. Não foi o homem que te escolheu, mas foi Deus que escolheu você. Aleluia. E aí, irmãos, nós precisamos fazer como Paulo. Pouco se me dá ser julgado por tribunal humano. Quem me julga é Deus. Pare de se preocupar, pare de ficar, esquentando a cabeça com o que as pessoas estão pensando ou falando de você. Importa que você sirva a Deus, importa que você ame a Deus. O restante, irmãos, é tudo passageiro. Essa vida é breve, ela passa assim, muito rápido. Posso dizer por mim, eu já vou fazer quase 50 anos, irmãos. Passou assim, esses dias minha filha nasceu, ela está com 20 anos. E os irmãos que são mais velhos que eu podem falar com mais propriedade do que eu. Passa assim, irmãos, esse tempo da vida é breve. O que importa é o que você está fazendo para Deus. Deus chamou você, Deus escolheu você. E o que é que você está fazendo com isso? Isso tem muito valor, irmãos, porque não foi qualquer um que te chamou. Foi o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, que chamou você. Aleluia. Os irmãos conhecem a história de Davi. Os irmãos sabem como Deus usou Davi. Mas Deus capacitou Davi. Tanto é que depois que ele foi ungido, a Bíblia diz que o Espírito do Senhor se apoderou de Davi daquele momento em diante. Aleluia. E no momento que Deus chamou a sua vida, o Espírito Santo de Deus também desceu sobre você e se apoderou de você. Aleluia. Em você há poder, meu irmão, minha irmã. Talvez você não saiba, mas nas tuas mãos há poder, porque está escrito: porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Aleluia. E isso não é para qualquer um, é para aquele que serve a Deus, para aquele que foi chamado por Deus. Aleluia. Mas foi Davi, pastor. Davi, eu volto a pergunta: quem não é visto não é lembrado. Davi não estava lá se mostrando para ninguém. Ele estava lá no fundo do campo, lá cuidando das ovelhas. Mas Deus falou: manda chamar. Manda chamar Davi. Aleluia. Deus mandou te chamar. Aleluia. Valorize isto. Aleluia, Jesus. Por gentileza, põe para mim Lucas capítulo 1, versículo 26. Nós vamos passar uma história rapidinho aqui. Lucas 1, 26 ao 38. São versículos curtinhos. Nós vamos falar de uma mulher que também não era vista, que também não era rica, não era famosa. Mas diz a Bíblia assim, no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galileia chamada Nazaré. E uma virgem desposada com um certo homem da casa de Davi, cujo nome era
José, a virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Em outras traduções, alegra-te, bem-aventurada, ou muito amada. Maria era bem-aventurada. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta salvação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Então disse Maria ao anjo: como será isto? Pois não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E aí o anjo põe aqui uma meditação para Maria. Isabel, volta lá por favor. Isabel, tua parente, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês para aquela que diziam ser estéril. Maria já, porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então disse Maria: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Aleluia. Quem era Maria, irmãos? Quem era Maria? As pessoas exaltavam Maria? As pessoas conheciam Maria? Irmãos, ela era uma mulher humilde, de família humilde. Mas Deus olhou para Maria e falou: é dela que eu vou fazer vir ao mundo o Senhor. Deus escolheu Maria, assim como escolheu você. Mas Maria foi a mãe de Jesus. E você pode ser a mãe de Paulo, de Pedro, de João, de Tiago, de Ruth, de Esther. Você pode gerar muitos e muitos mais filhos do que Maria gerou. Porque hoje nós geramos filhos pela fé, irmãos. Aleluia. Quem é que você tem gerado? Ou você não tem gerado ninguém? Se você não gerou ninguém, está na hora de você começar a gerar. Porque Deus te chamou para gerar filhos e filhas para o reino dos céus. Mas eu não sei nem falar direito, pastor. Eu não sou estudada. Eu leio a Bíblia um pouquinho. Começa a ler mais. Se dispõe, abre a tua boca. E Deus é que vai encher a tua boca de palavras. O que você precisa fazer, o que eu preciso fazer é se dispor. O que foi que Maria falou para o anjo? Eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Será que nós estamos falando assim também? Será que nós estamos nos posicionando dessa forma? Eis aqui o servo do Senhor, cumpra-se em mim segundo a palavra de Deus. Era Maria, mas na época Maria não era conhecida. Hoje o mundo inteiro conhece Maria, mas naquela época não.
E eu faço a pergunta novamente: quem não é visto não é lembrado? Vamos meditar só em mais um. Gênesis capítulo 41. Vou pular alguns versículos também. Gênesis capítulo 41, versículo 1, depois nós vamos para o versículo 8 e 9, tá bom? Gênesis 41 diz assim, olha só: passados 2 anos completos, Faraó teve um sonho. Parecia-lhe achar-se ele de pé junto ao Nilo. Só um, vamos pular para o 8. Aqui está falando sobre o sonho de Faraó. Aí no versículo 8 diz assim: de manhã, achando-se ele em espírito perturbado, ou seja, ele estava perturbado com o sonho, mandou chamar todos os magos do Egito e todos os seus sábios. Eles contou os sonhos, mas ninguém havia que lhes interpretasse. E aí o 9 diz assim: então disse a Faraó, o copeiro-chefe: lembro-me hoje das minhas ofensas. E aí ele vai continuar dizendo, nós vamos pula para mim, por favor, para o versículo 14. Copeiro falou: poxa vida, o pessoal fala, pisei na bola, né? Deu ruim, esqueci. Tinha passado 2 anos já, 2 anos que José tinha interpretado, e José continuava onde? Na cadeia, no calabouço, na masmorra. O versículo 14 diz assim, olha: então Faraó mandou chamar a José e o fizeram sair à pressa da masmorra. Ele se barbeou, mudou de roupa e foi apresentar-se a Faraó. Vamos para o próximo. Este lhe disse: tive um sonho e não há quem o interprete. Ouvi dizer, porém, a teu respeito que, quando ouves um sonho, podes interpretá-lo. Próximo. E aí o 16 diz assim, olha: respondeu-lhe José: não está isso em mim, mas Deus dará resposta favorável a Faraó. Olha só, irmãos, os irmãos conhecem a história de José. Foi vendido, foi dado como morto, foi para a cadeia, depois foi para o calabouço, foi lá para a masmorra, e lá, preso, Deus usou a vida de José para abençoar o copeiro-mor, ou o copeiro-chefe. Porque o copeiro e o padeiro tiveram o sonho, os dois contaram a José. Os irmãos lembram disso? Todo mundo conhece a história de José aqui? Vou dar um resuminho rapidinho, de repente alguém não ouviu. Deus deu a interpretação do sonho a José, e aconteceu exatamente como Deus deu a José. Foi: o padeiro foi enforcado e o copeiro foi restituído. Ok? 2 anos depois, quer dizer, José deu a interpretação do sonho para o copeiro e falou: ó, lembra de mim, tá? Por favor, não se esquece de mim não. Lembra de mim quando você estiver lá diante do Faraó. Pode deixar, José, eu lembro sim. Será que você já ouviu alguma vez as pessoas dizerem isso para você? Pode deixar, eu vou lembrar de você. Você foi lá, ajudou, abençoou. Ó, não esquece de mim não, tá? Pode deixar, eu lembro sim. Lembrou? Não, irmãos. Sabe por quê? A vida nos leva por caminhos e a gente se esquece. Por isso que a Bíblia fala para nós estarmos sempre lembrando, não nos esquecemos de nenhum só dos benefícios que o Senhor fez por nós. Porque a tendência nossa, irmãos, é correr, fazer isso, fazer aquilo outro, e a gente esquece. Foi o que aconteceu com o padeiro, com o copeiro. Ele entrou para trabalhar e foi trabalhar. Lembrou de José? Não lembrou. Só que Deus não se esquece. O copeiro esqueceu, mas Deus não esqueceu. E aí Deus deu um sonho para Faraó. E Deus perturbou o Faraó naquele sonho. Ele ficou perturbado de tal forma que ele falou: eu preciso que alguém me interprete isso, porque está me incomodando esse sonho, está me deixando doido. Chamou todos os sábios, todos os adivinhos, tudo que tinha lá no reino. Ninguém deu interpretação. E aí o
copeiro assistia aquilo ali direto, ele estava ali servindo Faraó. Aí quando aconteceu que ele viu que o Faraó estava perturbado e ninguém interpretava, ele falou: lembrei, tinha um rapaz, um jovem hebreu lá na cadeia, quando o Faraó ficou bravo com a gente, mandou prender a gente, tinha um jovem lá, e ele interpretou meu sonho, aconteceu exatamente como ele interpretou. Aí ele lembrou. Aí eu vou te perguntar uma coisa, foi fora de tempo que ele lembrou? Foi por acaso que ele lembrou de José? Nada na tua vida acontece por acaso, minha irmã, meu irmão. Nada acontece por acaso na tua vida. Se não chegou ainda, você precisa esperar, porque Deus está preparando o momento certo e a forma certa para que você entre na situação. Daí Faraó chamou José. E aí José veio diante de Faraó. E aí ele podia até já, uau, fui chamado pelo Faraó. Agora vai o negócio, né? O Faraó falou: eu fiquei sabendo a teu respeito que você interpreta. É verdade isso? José se inchou, se achou alguém naquele momento? Nós não podemos nos achar ninguém, irmãos. Porque como José disse, não é de você, vem de Deus. Tudo que está na tua vida vem de Deus. E aí ele falou assim: ó, Faraó, isso não é meu, não está em mim, mas vem de Deus. E Deus dará resposta favorável a Faraó. E aí os irmãos conhecem a história. Deus colocou José como governador do Egito. Ele era o primeiro homem depois de Faraó, irmãos. Era Faraó e depois José. Um hebreu, ele não era egípcio, ele era hebreu, o que era escravo. Deus foi lá e mudou a situação de José e colocou ele num lugar com um propósito. Deus não se esqueceu de José. José não estava sendo visto, estava? Aí eu volto na pergunta: quem não é visto, não é lembrado. Irmãos, com Deus é diferente. Com o nosso Deus é diferente. As pessoas não precisam te ver. Deus precisa te ver. Deus jamais se esquece de você. Eu não sei como você entrou com o teu coração aqui hoje. Eu não sei como está aí as tuas expectativas, mas eu quero te dizer, irmãos, que com Deus é muito diferente. Lá em Isaías 49, versículo 15, diz assim: pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Deus faz uma pergunta. Ou seja, será que uma mulher vai esquecer de uma criança de colo que ela deu à luz? Mas ele diz: mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, quem é ele? O Senhor. Eu, todavia, não me esquecerei de ti. E aí nós vamos voltar lá para a passagem base, que é quando a gente começou a falar, lá em Mateus 6,6. Jesus estava com os seus discípulos e ele estava ensinando os seus discípulos justamente isso. Ele falou: não sejam como os fariseus que vão lá, né, deixa o rosto, nem lava o rosto, fica lá com cara de coitado: eu estou jejuando, eu estou orando. Mas assim não. Jesus começou a ensinar os seus discípulos e disse assim: olha, quando você for orar, entra no teu quarto. Jesus não falou: vai lá na igreja e fala para todo mundo ouvir. Não. Ele falou: quando você
Você e Deus. Fecha a tua porta. E aí você ora. Ora a quem? A teu Pai. E aí ele diz assim: que está em secreto. E teu Pai, que vê em secreto, vai fazer o quê? Te recompensará. Meu irmão, minha irmã, as pessoas não precisam te ver. Quem precisa te ver é Deus. Deus precisa olhar no meio de uma multidão e falar: olha lá minha serva, olha lá o meu servo. No meio de uma multidão, milhares de pessoas, olha lá, está lá minha serva, está lá meu servo, está lá minha filha, está lá meu filho. Porque quem precisa te ver é o Senhor, não é os homens. Não adianta nós buscarmos fama, riqueza, glória aqui nesta terra. Porque, como eu já disse no começo, passa rápido. Jesus ensinou assim: ajuntai tesouro no céu, onde a traça não rói e o ladrão não rouba. Secreto. Você e Deus. É o que o Senhor está falando com você nessa noite. Você precisa ter um particular, um secreto com Deus. Você e Deus. Quanto tempo faz que você não entra no teu quarto, não fecha a tua porta e não fala com Deus? Quanto tempo faz que você não curva a tua cabeça e não derrama as tuas lágrimas diante do Senhor? Quanto tempo faz que você não abre o seu coração para o Senhor? Ainda dá tempo. A tua vida não acabou. A tua vida não acabou, irmão. Ainda dá tempo. E quando você se derramar diante do teu Deus, em secreto, o teu Pai que vem em secreto vai te recompensar. Aleluia. Guarda essa palavra de Deus para a tua vida nessa noite. E aí eu vou fazer a última vez essa pergunta: quem não é visto não é lembrado. Deus seja louvado. Esta palavra que o Senhor colocou no meu coração, para que você possa meditar e saber: Deus não se esqueceu de você. Amém? Deus seja louvado. Agradeço essa oportunidade em nome de Jesus. Amém.